Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal discute o poder do Legislativo diante do afastamento e medidas cautelares impostas a parlamentares pela Corte. A medida é de interesse direto, do senador Aécio Neves, que está afastado do mandato e proibido, de sair de casa à noite. Hoje, durante um evento sobre reforma política em São Paulo, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o Supremo deve evitar decisões panfletárias, populistas e que fujam do texto constitucional. Aliás, Gilmar Mendes, Andreasa, começo com você, conseguiu escapar de manifestantes que protestaram com uma chuva de tomates daqui em São Paulo. Não é a primeira vez que isso acontece. Enfim, vamos falar exatamente dessa expectativa que você tem do Supremo e também dessa reação do que disse o Gilmar Mendes, que não é novidade para ninguém, ele se manifestar às vésperas aí do julgamento. Vai lá. Patrick Santos, eu não preciso concordar com o Gilmar Mendes, é o Gilmar Mendes que concorda comigo. Eu não vou precisar dizer o Gilmar está certo, eu estou certo. Estou falando isso aqui há semanas, vou falar de novo. Relativamente a essa questão do Aécio Neves, que tem implicação para o Congresso Nacional inteiro, inclusive para o Eduardo Cunha, inclusive para o Delcídio do Amaral. Não importa quem sejam os personagens, vamos desfulanizar a questão. É a Constituição. Se a matéria é membro eleito para o Congresso Nacional, portanto, senador da República ou deputado federal, quem rege, o código que rege é a Constituição Federal. Não me venham bradar com um código de processo penal, etc. Não prevalece. Quem prevalece é a Constituição. E o que diz a Constituição? Um senador da República ou um deputado federal só pode ter um pedido de prisão analisado se por crime inafiançável em flagrante. Não era o caso, evidentemente, do Aécio Neves, mas mesmo que fosse, eu vou repetir, mesmo que fosse, cabe, está na lei, está na Constituição, artigo 53, está lá, cabe ao Senado Federal, no caso, porque é um senador, cabe ao Senado Federal chancelar a decisão do Judiciário, se aceita ou não a determinação. Isso serve para medida cautelar também. Imagina para afastamento, me digam onde na Constituição Federal está previsto que um poder, que não o Congresso Federal, que não o Parlamento, que não o Legislativo, pode decidir sobre afastamento de parlamentar. É preciso botar um freio nesse troço. Eu espero que o Supremo, na quarta-feira, aliás, meu artigo de terça-feira, de amanhã no Globo é sobre isso, eu espero que o Supremo bote um freio, reorganize, faça a Constituição prevalecer. Chega de matar no peito, porque senão vai chegar na semana que vem, vocês não tenham dúvida, o Senado vai derrubar a decisão do Supremo. E vai derrubar porque é valente, porque está investindo na desarmonia entre poderes? Não, senhor. Vai derrubar porque pode, porque está chancelado pela Constituição Federal. Você acha que o Supremo derruba também, Madu? Olha, eu não sei, o que me preocupa disso, e a semana passada nós discutimos exaustivamente esse assunto, é o confronto, é essa crise que foi desencadeada, na minha opinião, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pela turma que tomou essa decisão, que foi, digamos assim, no mínimo infeliz, imprudente. Num momento tão delicado que o Brasil está vivendo, tudo que a gente não precisava era de uma crise entre os poderes. Mas o fato é que hoje nós temos realmente uma crise entre os poderes, o Legislativo e o Judiciário. Eu tendo a concordar com a Andreasa, não vou entrar no mérito, não devo entrar no mérito do senador Aécio Neves, que por todos os motivos tomou várias e várias atitudes condenáveis, e espero que nas próximas eleições em 2018 ele receba uma resposta adequada nas urnas, ou seja, não se reeleja para cargo nenhum. Mas você tem que realmente respeitar a independência entre os poderes. Mas essa questão, voltando mais uma vez a citar Carlos Andreasa, hoje no Brasil tudo se judicializa. Hoje tudo vai parar no Supremo. Daqui a pouco batida de trânsito vai acabar no Supremo. Isso é uma deformação que está cada vez pior no Brasil. Cada vez pior. Agora, eu só queria fechar o meu comentário com relação ao tomataço lá que o ministro Gilmar Mendes foi alvo, mas felizmente ninguém acertou tomate no Gilmar Mendes. Foi mais um ato simbólico, felizmente, melhor assim. Mas não foi exatamente por essa questão
né, pela opinião dele nessa questão. Foi mais pelo conjunto da obra. O conjunto da obra do Gilmar Mendes. Aí eu entendo até essa digamos assim, essa performance, até hoje bem a propósito, né? Perguntar, isso seria arte, não é arte, né? Foi um statement, foi um ato artístico, esse tomataço que não atingiu diretamente, atingiu, digamos assim, a alma, né? O espírito, a reputação. Eu achei curioso, eu achei interessante, principalmente porque ele não tomou tomate. Mas enfim, foi pelo conjunto da obra, aí merece. Ô Vera, o que você acha que sai dessa decisão de quarta-feira do Supremo, pelo que você apurou? Enfim, vai lá. Acho que o Supremo vai dar um jeitinho, Patrick, de contornar essa crise, como fez naquele episódio do Renan Calheiros no fim do ano passado, quando o ministro Marco Aurélio Mello tinha concedido uma liminar para afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado, e ali, em franca desobediência, a mesa decidiu não cumprir a decisão judicial, e eles foram lá e fizeram uma coxambração, a palavra é essa, não tem outra palavra, para dizer que não, um membro da linha sucessória não pode ocupar a presidência, mas também não precisa deixar o seu cargo de origem. Quer dizer, no caso, se o Temer viajasse, o Renan não poderia assumir a presidência, mas não precisava deixar a presidência do Senado. Agora devem dar um jeito de consertar a bobagem que a primeira turma fez, decidindo pelo afastamento do Aécio, o seu recolhimento noturno. Veja que o Senado está dando bastante tempo para o Supremo fazer isso, né? Era para ter decidido antes das minhas férias, eu volto de férias e essa polêmica continua. Então eles estão dando uma chance do próprio Supremo consertar a bobagem que fez, e aí, nisso, o ministro Gilmar Mendes, neste caso, não é uma voz isolada. Ele geralmente é uma voz isolada no Supremo, mas nesse caso não. A maioria dos ministros concorda que a primeira turma errou e vai dar um jeito de fazer um contorno ali, um puxadinho institucional para não agravar a crise. Mas ela já existe, o Senado já peitou o Supremo e até o presidente, Michel Temer, está dizendo que não cabe ao Supremo afastar um parlamentar. Então até ele, que enfrenta seus próprios problemas, saiu dali para dar um pitaco nessa crise, né? O Andreasa, veja se você quer se manifestar, vai lá. Claro. Tem um parecer da AGU, né? Da Advocacia Geral da União também. Isso hoje nesse sentido. Isso é. O que ocorre é o seguinte. Eu acho que o Senado Federal errou a não ter resolvido a questão ele mesmo, tá? Porque é uma questão política, se enfraquece ainda mais. Há muitos motivos para o Senado se enfraquecer. Nós sabemos todos. Corrupção, incompetência, tudo aquilo. Mas nesse caso, o Senado tinha a chance de fazer algo certo, respaldado pela Constituição. Não o fez. Se não o fez, errou politicamente, mas se não o fez, como a Vera disse, sugere que haja, e houve vários encontros do Eunício Oliveira com a Carmen Lúcia na semana passada, que tenha havido um acordo entre eles, uma espécie de promessa, de projeção de que, na quarta-feira, o Supremo recuaria desse erro. Esse erro não há. O Supremo precisa recuar, precisa mudar a decisão da primeira turma, porque não tem respaldo na Constituição. Né? E se o Supremo não obedece à Constituição, sendo o Supremo, os 11 ministros, os guardiões da Carta Magna, aí é barbárie, né? Aí é insegurança jurídica instaurada no Brasil. Então eles vão recuar, mas se não recuarem, eu acho improvável, se não recuarem, o Senado vai derrubar. A situação do Supremo é muito ruim.